Pessoal, boa noite mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o terceiro Seminário Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, aqui na UFSB, na Universidade Federal do Sul da Bahia. Hoje nós temos a convidada, a professora Laura Sereta Moreira. A professora Laura é da UFPR. Ela hoje vai abordar a educação superior e inclusão, reflexões sobre acesso, permanência e equidade. Tá? Eu sou a professora Daniele Pereira. Eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, eu tenho cabelos longos que estão hoje aqui amarrados num coque, eu tenho um rosto redondo, olhos castanhos escuros, estou utilizando um óculos de grau com armação marrom clara. O meu sinal em libras é esse, a configuração de mão em D, dando um toque na têmpora, descendo no movimento de semicírculo e dando um toque na cintura. Eu estou usando uma blusa marrom com um colar colorido, e atrás de mim eu tenho uma parede branca com diversos livros, tá? Aqui na UFSB eu sou professora de Libras e Educação Inclusiva neste campus, né, no Sosígenes Costa, em Porto Seguro, mas a gente está aqui também com o professor Jackson, que é professor de Libras e Educação Inclusiva também lá no CPF, no campus de Teixeira. Muito bem-vindos mais uma vez, então, a esse seminário. A gente quer lembrar que ele foi organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial e Inclusiva, aqui da UFSB, o GPI. Eu quero agradecer desde já a presença dos tradutores e intérpretes de Libras, língua portuguesa, que estão presentes para tornar a nossa atividade acessível para as pessoas surdas que já estão aqui, tá? Então, eu quero agradecer o Antônio Alves Cavalcante Júnior, da Secretaria de Educação de Tocantins, a Jaqueline França da Silva, da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, o Kerson Kleber Espínola Pereira, aqui da UFSB, a Leni Aparecida Rabelo da Silva Mendes, da Unimontes, em Minas, e a Mileide Santos Leide, aqui do IFBA, na Bahia também. Muito obrigada, pessoal. E todos os integrantes do GELES. Daí você vai entender o que a gente estava discutindo sobre o presencial, viu, Laura? Bom, esse evento está sendo gravado. A gente quer dizer que a cópia desse vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube Observatório Inclusivo UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho lá das notificações para receber as novidades que a gente vai postando e, claro, deixar seu like. Durante esse evento também, a gente pede que, para melhor visualização dos intérpretes de Libras pelas pessoas surdas que estão aqui na sala, a gente pede que vocês deixem o áudio e as câmeras desligados. Devido à plataforma Meet, quanto mais câmeras abertas tiver, as pessoas surdas têm mais dificuldade para conseguir localizar os intérpretes de Libras, tá bom? E os monitores também estão aqui presentes, também quero agradecer, e eles vão deixar uma lista de frequência até o final dessa conversa nossa, tá bom? E, sem mais delongas, para a gente iniciar, então, essa segunda noite do seminário, eu vou convidar para abordar o tema de hoje, Educação Superior e Inclusão, reflexões sobre acesso, permanência e equidade, a professora doutora Laura Sereta Moreira. Ela é pós-doutora em educação, ela é doutora em educação, mestra em educação, especialista em neurociência na educação, ela é licenciada em educação especial e em pedagogia. Atualmente, ela é professora titular da Universidade Federal do Paraná e ela atua como docente permanente no programa de pós-graduação em educação da mesma instituição. Ela também é editora associada da revista Educar em Revista. Ela coordena o Laboratório de Políticas, Pesquisas e Práticas Educacionais em Altas Habilidades e Superdotação, além de liderar o grupo de pesquisa em Educação Inclusiva e Educação Especial, Políticas, Práticas e Processos de Desenvolvimento Humano. A professora Laura participa de instâncias nacionais e internacionais, como ela estava dizendo há pouco, de pesquisa e formação e formulação de políticas públicas, sendo membro da comissão assessora em educação especial e atendimento especializado em exames e avaliações da educação básica do INEP. A professora Laura também é membro do Comitê Acadêmico, Acessibilidade e... Discapacidade. Obrigada, e Discapacitar, da Associação de Universidades do Grupo de Montevidéu, que é uma OGM que você estava falando há pouco. Ela é fundadora e pesquisadora da Rede Latino-Americana de Inclusão Docente e pesquisadora também da Fênix Internacional. A professora Laura já é conhecida do GPI, já é nossa parceira, a gente tem muito prazer em ter você aqui mais uma vez conosco, a gente agradece a parceria de sempre, é um prazer sempre te ouvir, e fica à vontade, Laura.
Então, boa noite a todas e todos. Já fui relativamente apresentada. Eu sou uma mulher branca, de cabelos de tom ruivos. Agora percebi que estão longos, achei que estavam médios, mas estão longos. Olhos verdes, estou de batom. Claro, quero ficar um pouquinho melhorzinha para vocês aí, né? Dar uma arrumadinha. Estou em Curitiba, estou na minha casa nesse momento, no escritório, onde faço os meus estudos, e atrás de mim tem uma estante com vários livros, né? Casa de professor. Acho que nem precisa descrição, porque quase todo mundo tem o mesmo fundo. Dizer que estou muito feliz de estar colaborando, ou pelo menos tentar colaborar com o evento e com vocês. Vocês são umas simpatias, a gente não consegue dizer não, né? Então, isso é um problema. Hoje eu estava com evento manhã e tarde, amanhã 3 dias de evento, e a gente daí faz no meio disso uma conversa. Lembrar também que o meu sinal em Libras é o dedo indicador e o dedo médio, abaixo do olho, por conta da cor dos olhos, né? E acho que é isso, gente. Qualquer coisa que não ficou bem entendido, vocês me perguntem. Bom, o tema eu vou falar um pouquinho do lugar, né? Por que a Laura fala do ensino superior, né? Tem muitas pessoas interessantes nesse país que pesquisam essa área, que tratam desse tema, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A primeira tese sobre inclusão no ensino superior foi a minha, e foi um momento bastante complexo, quando a gente escreve sobre um tema que você não tem interlocução. Minha tese, ela fez 20 anos agora, já é final de 2004, já fez 21 anos, na verdade, ela já tem maioridade. Mas no início, no início dos anos 2000, a gente não tinha nenhum estudo mais, digamos assim, mais adensado dentro da academia, que discutisse ou que trouxesse o tema da inclusão no ensino superior. Só isso diz o quê? Se não existia nenhuma discussão mais adensada, significa que o processo de exclusão, já ainda nos anos 2000, era gigantesco, né? Era uma... Porque às vezes a gente fala assim, as pessoas são invisíveis, como na superdotação a gente usa muito isso, né? Há uma invisibilidade porque não se identifica. No caso das pessoas com deficiência no ensino superior, até muito recentemente, não era invisibilidade, era inexistência. Então, acho que isso é importante. Havia uma inexistência dessas pessoas, e no momento que eu começo a pesquisar aqui na UFPR, eu lembro que nós tínhamos 26 alunos que não estavam nem identificados, que, portanto, já tinham saído estavam ainda na invisibilidade, mas já tinham sua existência, né? Para vocês terem uma ideia, a primeira estudante surda que entra na universidade, a nossa universidade estava com 92 anos, quando a primeira estudante surda entra, né? Nossa universidade tem 116 anos. Tirando as brigas políticas que existem, nossa universidade e a Universidade de Manaus são as universidades mais antigas do país, né? Tem todo um histórico aí que depois veio, que destituiu essas duas universidades, enfim, mas somos as primeiras universidades. Então, foi um marco muito grande para nós, quer dizer, a universidade já tinha 90 anos e nós não tínhamos ainda nenhuma estudante surda, né? Então, a lida com o ensino superior começa quando eu entro aqui na UFPR, venho oriunda da Universidade Federal de Santa Maria, onde a gente tem
um polo muito forte na área de educação especial, temos o curso, temos o departamento, e eu chego aqui, eu era a única educadora especial, 28 anos depois, é eu e mais uma, né? Então, ainda são pouquíssimas as educadoras especiais que estão nas universidades como um todo, né? Dessa geração mais antiga, né? E a gente começa a trabalhar e observar o quanto era necessário se pensar em políticas de permanência, porque políticas de acesso, nós não tínhamos nada a não ser uma perspectiva que era ainda da década de 90, lá na época ainda do ministro Hegel, que ele coloca para as universidades um aviso circular, né, que todo mundo conhece, quem escreve na área, né, apontando a necessidade de um vestibular que trouxesse uma perspectiva, não, nem se falava inclusiva, mas que atendesse às necessidades das pessoas com deficiência. Esse movimento, mesmo que pequeno, ele vem, obviamente, oriundo das grandes conferências que nós tivemos, principalmente datadas, né, na década de 90, né, e é a partir daí, gente, que eu sou chamada na universidade para organizar o núcleo, né, o núcleo que é o NAPNE. O nosso NAPNE aqui hoje tem 20 anos, e eu já estive Brasil afora organizando e ajudando a organizar mais em torno de 16 ou 18 NAPNES pelo país afora, né? Então, a gente começa a pensar nessa perspectiva de inclusão a partir de um olhar bastante restrito ainda, que é só da deficiência, e hoje a gente percebe que, por mais que a nossa fala hoje ela esteja com um recorte maior sobre as questões da deficiência, é importante que quando a gente pense em inclusão, a gente pense de uma forma muito geral, de uma forma muito interseccional. Felizmente, os olhares hoje sobre a inclusão, eles estão por esse viés interseccional. Então, é um convite importante fazer a quem ainda não tem, digamos, uma afinidade maior com esse olhar interseccional, o quanto ele é importante, o quanto ele não só agrega em pesquisa, mas ele nos agrega muito no nosso olhar para o outro, no nosso olhar para a sociedade, para a nossa perspectiva de incluir. Então, é muito importante, né? Obviamente, uma pessoa com uma deficiência negra, uma mulher, ela vai ter uma diferenciação de uma pessoa cega, negra, mulher, do que, por exemplo, um homem negro. Então, a gente vê essas interseccionalidades mesmo que a deficiência seja a mesma, mas assim o atravessamento das questões de gênero, das questões políticas, das questões socioculturais, etc. Né? Bom, então, é desse lugar que eu falo desde o ano 2000, então é quase uma vida discutindo o ensino superior, e iniciando primeiro pensando na permanência, né? E depois é que a gente entra na questão do acesso, porque ainda era um período que a única forma de entrada que nós tínhamos na universidade era o vestibular nesse país, depois que vem o Enem, e outras formas de acesso que daqui a pouco a gente vai falar. E então a gente começa também, enquanto núcleo, enquanto pesquisadora, a pensar nas questões de acesso, né? Bom, posto isso, só para vocês entenderem um pouco né, de onde isso surgiu, para a gente poder discutir um pouco sobre as questões que são mais prementes hoje, é bem importante que, em primeiro lugar, a gente tenha muito bem assentado, e sei que todos e todas aqui possuem essas questões, de que, sim, temos vários avanços políticos, legais,
temos vários avanços educacionais, eu diria que mais avanços legais do que educacionais. Nós somos um país bastante legislado, né? Nós temos muitas leis para a área da inclusão, para a área da deficiência, mas nós temos pouca praticidade diante dessas questões. Então, de um lado, a gente sabe que num país como o nosso, onde, quando existem as questões legais, elas, muitas vezes, a concretude é complexa, imagina se não houvesse, né, legislação. Então, não dá para a gente dizer que a perspectiva legal, ela não dá conta. Ela é importantíssima, mas ela sozinha, né, se não tiver uma perspectiva de realmente de militância, de organicidade e principalmente uma mudança de cultura, né, e que essa cultura seja você entender que a diferença nos agrega e que para termos equidade, a gente tem que ter respeito à diferença, a lei por si só não vai fazer grandes movimentos. Então, eu começaria a dizer que sim, a gente tem hoje um panorama muito diferenciado do que nós tínhamos há décadas passadas. Talvez seja a área que mais se desenvolveu nesse país, foram as políticas públicas em termos de trazer questões de políticas mesmo, mas nós ainda carecemos muito da existência real, né? Nós sabemos que o número de estudantes ele aumentou consideravelmente nas nossas instituições, mas ao mesmo tempo o nosso grupo, e eu vejam como é complicado quando a gente diz o nosso grupo, né? O grupo que acaba trabalhando com a área da inclusão na universidade, ele pouco aumentou, né? As dificuldades que a gente tem, mas o número de alunos que chegam, ele vem aumentando muito. Então, essas questões, elas vêm justamente por questões legais, né? Mas questões legais que a gente não pode deixar de ter um olhar crítico de que as mazelas, né, do processo de permanência desses estudantes, muitas vezes deixam a desejar, né? Então, para isso, eu acho que é muito importante para a gente entender as questões e essas contradições do próprio processo de inclusão, e eu vou fazer um recorte aqui sobre deficiência, o próprio conceito que a gente tem sobre deficiência, que historicamente ele vem sendo foi muito mais assentado nas questões físicas ou mentais, e a gente sabe que são as barreiras sociais, físicas e atitudinais que acabam impedindo muito todo o processo de inclusão, né? Nós também sabemos, Oliver é uma autora super importante nessa área, que vai nos dizer que a deficiência acaba sendo uma tragédia pessoal, enquanto a gente não tratar como uma condição social, ela ainda reproduz um conceito bastante, digamos, reduzido do que seja uma pessoa com deficiência. E também, por vezes, a gente joga muito no colo, assim, é o modelo médico da deficiência. Mas se a gente for realmente fazer uma reflexão, modelo médico da deficiência, gente, a medicina não ajuda? Quem de nós ficaria sem a medicina? Não vou mais a médico, não quero saber. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que cuidar um pouco até na forma como a gente diz e escreve sobre modelo médico. Na verdade, o que se tem socialmente instituído é um modelo individual de incapacidade. E esse modelo individual de incapacidade, mesmo os nossos estudantes que estão no ensino superior, sofrem de forma muito forte. Senão, nós não precisaríamos estar tão atentas
e atentos às questões de capacitismo que também tem na universidade. Então, o conceito do que se significa deficiência é bastante sério, e a forma como esta pessoa ela é vista, ela é olhada. Nós tínhamos a Lígia Amaral Assunção, que, enfim, não está mais conosco já há algumas décadas, mas uma grande pesquisadora da USP que trabalhava já bem antes de termos essa concepção de aparecer educação especial na perspectiva inclusiva, ela trabalhava muito na questão da deficiência primária e secundária. Quem lê historicamente isso vai lembrar. E ela sempre disse, a deficiência primária é aquela que a pessoa traz, a pessoa é cega, a pessoa tem uma dificuldade de mobilidade, enfim, tem uma deficiência intelectual. Mas a deficiência secundária é aquela mais difícil de enfrentamento, que é como o outro te vê, que é as discussões que ela já trazia na década de 80 eram assentadas naquilo que hoje a gente trabalha como capacitismo. E ela trabalhava como deficiência primária e secundária. Então, quem estuda capacitismo é um convite de ler os escritos da Lígia, que são incríveis, assim, né? Infelizmente, a gente tem pouca coisa na internet dela, né? Porque quando ela, né, enfim, quando ela faleceu, nós não tínhamos essa forma tão rápida, né, e tão instantânea de conhecimento. Então, se a gente for falar das questões relacionadas à deficiência e pensar em equidade e pensar em inclusão na universidade, a gente precisa trazer à baila qual é o conceito que se tem, qual é a perspectiva e como que de que forma a gente pode trabalhar numa perspectiva tanto de acesso como de permanência, pensando nesse empoderamento das pessoas. Né? E esse empoderamento não é nós que temos que pensar, né? Essas pessoas precisam estar conosco para pensar nesse empoderamento, porque senão será sempre nós pensando para a pessoa com deficiência, né? E isso é muito importante. Então, o estar junto, né, o estarmos juntos, é essencial para pensar qualquer processo de acesso, de permanência, de equidade. Se é uma política que é de cima para baixo, ela não vai respeitar essas questões, né? Então, a gente percebe também o quanto, por mais que está lá na LDB, a questão da transversalidade, e que essa transversalidade da educação especial, ela chega no ensino superior, mas como é difícil a gente fazer com que a transversalidade, ela de fato aconteça dentro das nossas instituições, das nossas universidades, porque acaba sendo o quê? A responsabilidade das pessoas público-alvo da educação especial para os núcleos de atendimento. A responsabilidade é delegada a um grupo, e os intérpretes, por vezes, também sabem o que é isso em sala de aula, quando o professor ou a professora deixa de uma forma evidente, como se o aluno ou a aluna surda, o intérprete tivesse uma responsabilidade pedagógica sobre esse ou essa estudante maior do que a dela. Então, todo esse formato de pensar a inclusão são exemplos complicados, mas simples de se fazer, porque eles são do cotidiano, né? Todo mundo já passou, já vivenciou isso. A gente percebe o quanto a transversalidade ela é muito mais legal, né? Ela está na lei, do que funcional de fato. Então, enquanto a gente pensa, quando na educação básica se pensa que uma criança, público da educação especial, é da professora tal, né? E que não se pensa na escola, ou quando se torna uma situação que é o curso que tem que pensar, e a coordenação do curso vem
para conversar com o pessoal do núcleo, e o núcleo só é lembrado nessas horas, muitas vezes, né? Quando existe um problema. Vejam, daí a pessoa com deficiência, ela é vista como o problema. E quem pode resolver este problema? Que fique bem evidente que eu estou fazendo isso como, entre aspas, né, gente? A forma de como é que você me ajuda a resolver isso, né? Então, essa transversalidade é muito complexa. O fato, por exemplo, da gente saber das dificuldades que nós enfrentamos para ter um material de apoio adequado, para termos nas salas de aula um financiamento para além do incluir. Eu não sei como é que a universidade, particularmente a Universidade Federal de vocês, tem o incluir, né? Porque ele tem uma variedade aí gigantesca em termos de valor, mas nós sabemos que só o incluir não dá conta de pensar num processo, de viabilizar um processo básico, mínimo de inclusão, portanto, equidade não vai se ter, e a gente também não dá conta da permanência. Deve estar acontecendo também na universidade de vocês, da universidade organizadora, desculpa, né? A ideia é que se tenha mais pessoas depois ouvindo, um número bastante grande de estudantes com autismo também acessando a universidade. A gente tem aí também, hoje, um processo bastante complexo, que é da indústria do autismo, com todo o respeito que se tem às conquistas que a educação tem e que a ciência como um todo e que a área clínica tem, que faz com que hoje o autismo seja mais identificado, mais reconhecido, né? E tenha, por força de lei, políticas importantes, mas nós sabemos, de um outro lado, o quanto a questão da forma como a avaliação e a construção, né? Hoje trabalhamos o dia todinho nisso, vem nos afligindo quando nós percebemos que muitas vezes o que nós temos de dados de um aluno às vezes escrito num receituário, às vezes numa avaliação feita em 15, 20 minutos, né? Então tem todo um contexto aí também bastante sério que a gente está vivendo no mundo todo e aqui no Brasil também, mas que me parece, pelo que eu estou acompanhando e acompanhando de bastante perto, algumas questões já estão sendo melhor observadas, tanto pela área clínica e a área médica, como também pela área jurídica. Hoje, no país, mais de 70% dos casos de judicialização são da área do autismo, seja da educação básica, seja do ensino superior. Então, de outro lado, a gente também tem aquelas crianças que foram identificadas lá na educação básica e que hoje são nossos alunos, né, alunos com autismo, e que nós precisamos pensar, obviamente, também em como atender e acompanhar da melhor forma possível. Aqui na universidade, a gente tem trabalhado muito com os coletivos, né? Então, o coletivo dos estudantes com autismo, o coletivo dos estudantes cegos, o coletivo dos estudantes surdos, que é bastante forte, né? A gente começou com o nome de grupo de convivência, entendendo que... Eu vou entrar em acesso e permanência, tá, gente? Vou ficar fazendo esse baile aí. Se tiver confuso, vocês vão falando. Mas a gente entendia porque agora a gente nós já temos esses grupos, né? Mas nós sabíamos que nós precisávamos, enquanto instituição, colaborar para que esses grupos se organizassem. Porque muitas vezes um aluno cego que estava lá na engenharia não conhecia o aluno cego que estava no curso da pedagogia, por exemplo, né?
E nós tínhamos esses dados, então nós iniciamos com o grupo de convivência, e sem saber direito o que ia dar. E hoje são os coletivos, né? Hoje é o termo que se usa, e a gente vê como um espaço extremamente importante, né? Onde esses alunos se organizam em termos de pensar as suas pautas, e, sobretudo, as suas pautas de permanência, porque uma permanência de qualidade, sem dúvida, vai dar uma possibilidade de pensar melhor no mercado de trabalho, porque esses alunos vão ter enfrentamentos gigantes quando saírem da universidade e entrarem no mercado de trabalho, por vezes, né? Então, a gente vai trazendo aspectos na tentativa de fazer com que a transversalidade ocorra. Então, se esses estudantes eles não estão organizados, há falhas na transversalidade do processo de inclusão dentro do ensino superior. Então, a gente realmente precisa, talvez num primeiro momento, organizar, porque eles precisam se conhecer, mas eles andam e muito bem, sozinhos depois, e a gente só acompanha quando, enfim, quando somos chamados e precisa, né? Hoje o coletivo aqui dos estudantes com autismo é muito forte, eles têm pautas importantes, né? E eu lembro quando nós começamos com as políticas inclusivas na universidade, que foi em 2005, o movimento, os movimentos sociais, os movimentos negros muito mais organizados, os movimentos indígenas começaram a se organizar bem, mas na área da deficiência isso não acontecia, né? Era uma dificuldade bastante forte e que grande parte das universidades do Brasil ainda enfrentam, né? Então, eu já fiz algumas enfim, alguns desenhos, como, por exemplo, trazer alunos, um aluno cego, um aluno surdo, que é um grande desafio, de universidades diferentes para fazer uma live, para eles se conhecerem, né? Então, a gente tem aí caminhos bem, bem legais, que depois eles vão se organizando. Então, essa perspectiva da transversalidade é muito importante. Não adianta estar na nossa universidade posto no PDI, né, no planejamento, a questão da inclusão. Muitas vezes, quem trabalha na área mais diretamente de inclusão na universidade é lembrado quando o curso vai ser avaliado, daí todo mundo corre atrás da gente por conta da acessibilidade, como é que vai ser, o que vai ter, e isso demonstra que, de um lado, é muito importante que a acessibilidade tenha uma pontuação importante na avaliação dos cursos, mas a gente tem que deixar de ser lembrado só no momento que o MEC vem. Aqui, para nós, não sei como é que é para vocês, mas é uma corrida daí para o que nós vamos fazer. Quer dizer, aí a gente vê que a transversalidade não está acontecendo, né? Que ainda nós precisamos culturalmente avançar bastante, né? Então, a questão do capacitismo é de suma importância, a gente trazer esse debate para a universidade, a gente pensar seriamente que as questões do capacitismo não são só atitudes individuais, mas elas são estruturais. Tem uma fala do Arthur, que ele é um jovem autista que está no 4º ano de medicina de uma universidade de São Paulo. Eu estava assistindo uma palestra dele, e ele no ensino médio, ele falou para os professores: eu vou fazer medicina, eu quero ser médico. E ele conta que o que ele ouviu, não de todos, mas basta às vezes um professor falar: Arthur, você não pode ser médico, seu lugar é ser paciente. Você tem autismo, você nunca vai deixar de ser paciente. Você não pode ocupar o lugar do médico. Então, vejam, é um professor, um colega nosso de ensino médio, tratando da questão de um menino que estava se organizando para acessar
o ensino superior e um exemplo de capacitismo gigante. A gente tem situações de estar trabalhando com professores super parceiros, mas que é tão estruturante o processo de exclusão, o nosso processo de preconceito e de capacitismo, que não é só na área, obviamente, da deficiência, a gente sabe, né? Mas exemplos como que a gente vivenciou de uma professora que, pensando que estava elogiando a aluna, diz para a turma de odonto, como vocês foram tão mal nessa prova, se até ela, que é indígena, teve uma nota superior a de vocês. Então, vejam aí a dificuldade de lidar com o processo de inclusão com os nossos colegas. Dentro da superdotação, a gente está fazendo, mas naquele momento estava com um projeto muito forte dentro da universidade, e nós tínhamos parceiras e parceiros, professores, trabalhando nessa perspectiva de enriquecimento curricular, de pensar na permanência desses alunos com superdotação, que são completamente negligenciados também dentro da universidade, e daí essa professora muito solícita, mas com uma incapacidade estruturante de pensar a inclusão, né? Porque não estava no seu circuito isso, né? Porque é estrutural, estruturante e estrutural. Ela fez uma prova na área de cálculo, e ela sabia que tinha. Nós estávamos trabalhando diretamente com alguns alunos já identificados, né, que a gente fez a identificação de mais de 1.500 alunos superdotados aqui na universidade. Tem muito mais, mas o nosso projeto só alcançou isso. E na hora da devolutiva das provas, o que ela fez? Ela pegou a prova do aluno com superdotação e que tinha digamos, uma produção muito forte na área que ela estava desenvolvendo o seu conteúdo, e a partir da nota desse aluno, que foi uma nota máxima, ela fez a nota dos demais. Então, o que aconteceu? Ele tirou 10 e os seus colegas tiraram 3,5 e 4, porque ela comparou a partir daquele aluno. Ela acabou com aquele aluno. Né? A partir daí, houve claro, a gente trabalhou com ela depois sobre essas questões, enfim, mas o que os alunos se revoltaram contra esse estudante e disseram: você não pode mais ir bem nas provas desse jeito, porque você vai estar nos prejudicando. Ou você erra algumas questões, né? Você dá um jeito, mas você não pode mais. Claro que a gente tratou que a professora não fizesse mais essa metodologia, mas é um pouco para a gente entender essa complexidade do que é a inclusão no dia a dia, a inclusão na sala de aula. E eram parceiros nossos, professores que queriam aprender, mas que a perspectiva do que é a superdotação também, com mitos e conceitos equivocados. Então, a gente, enquanto professor de universidade, a gente tem muita dificuldade de lidar com a diferença. Nós temos muitas dificuldades de compreender a diversidade. Nós temos discursos sobre isso, mas na maioria das vezes uma dificuldade gigante de prática. E isso no dia a dia, os bastidores do núcleo, eles acabam nos mostrando fortemente, né, essas questões. Então, hoje, essa perspectiva de pensar a permanência, ela perpassa essa questão de formação de professores. E agora eu pergunto para vocês, é fácil trazer professores universitários para a formação nessa área? Se alguém disser que sim, faz um ok aí, faz uma carinha. Vocês têm facilidade? Não. E há sempre uma cobrança, né, de que nós não temos formação. Daí a gente organiza a formação. E muitas vezes essa formação ela não tem o impacto em termos quantitativo
que deveria existir. Então, exatamente, Genira, essa resistência, ao mesmo tempo que a professora diz que ela tem dificuldade em relação a trabalhar com esse estudante, e, portanto, isso prejudica a sua permanência. Muitas vezes também não há o interesse de que a efetivação dos processos que a gente faz sejam aceitos. A gente tenta ser o mais criativo possível, porque a gente sabe quem são os nossos colegas e a dificuldade que é de trazer, né, para trabalhar a inclusão, né? A gente tem feito isso, os anos, né, gente? Depois de muitos anos, a gente começa a aprender o que não dá para fazer, né? E algumas portas, né, importantes aí de pensar na formação desses nossos colegas. Não vamos dizer nem informação, gente, mas uma informação, porque eles nem gostam que a gente, ninguém gosta de dizer que vai ser formado, né? Mas de trazer aí rodas de conversa, de trazer temas, né? A gente tem percebido também em várias universidades que aonde tem acontecido a maior perspectiva de formação de professores é dentro dos colegiados, por incrível que pareça. Então, é muito importante que nos nossos colegiados de curso, os nossos representantes, eles tenham a condição de compreender o que é o processo de inclusão, as principais nuances, né, de se ter as premissas de permanência para essas pessoas, porque quando existe situações mais complexas, é no colegiado, não é no departamento. Então, isso a gente também já viu como estratégia. A gente sempre conversava com todos os departamentos e as coordenações, que tivessem pessoas que nos representassem e que tivessem a condição de fazer essa discussão. Nós sabemos que eu falei LBI, pela LDB, os nossos estudantes com altas habilidades, ou mesmo estudantes que não sejam identificados, mas que têm, digamos, uma condição são autodidatas, ou enfim, já têm um conhecimento, sim, eles podem fazer a aceleração, né? Então, aqui na universidade, quando nós começamos com o processo de aceleração dos estudantes, foi bastante complexo. Alguns cursos não aceitavam. Como assim o estudante quer acelerar? Né? E aos poucos a gente foi culturalmente tirando um pouco esse ranço, e hoje, felizmente, o processo de aceleração ele acontece de uma forma melhor, bem melhor. Hoje tem processos que a gente acompanha, e quem é que acompanha? Quem está no colegiado. Porque é lá no colegiado que passam essas questões. É lá no colegiado, muitas vezes, que barravam, não, o aluno não vai fazer. Como assim? Ou então faziam uma prova que era para o cara, nem eles, eu acho que tivessem responder aquela prova, eles dariam conta, né? Então, vejam, assim, as nuances que é o processo de permanência, né? A complexidade que é. Não basta ter um núcleo com seu espaço físico, com profissionais, com materiais, é tudo que a gente quer, e a gente vai lutar e fica lutando, né? Que a gente tem aí laboratórios. Essa estrutura física, ela é fundamental. As questões legais, né, dentro da universidade, as políticas instituídas, porque é elas que nos garantem em muitas situações, mas existe uma série de elementos que contornam esse processo que fazem com que a gente tenha que pensar muitos formatos para que diferentes formatos inclusivos de permanência se efetivem. Uma grande lição que eu tive foi quando nós começamos a receber muitos estudantes com autismo, e a gente, exatamente, as redes também, a gente começou
eu comecei a perceber que eu precisava ter escuta da família. E a gente tem também uma coisa muito forte de que família não entra na universidade, né? Então, a gente também criou, principalmente na área do autismo, um grupo onde a gente tinha escuta para as mães, uma escuta muito bem discutida com as psicólogas, com o grupo, como é que a gente ia tratar disso, né? Para que não se ficasse jamais um assistencialismo, mas que a gente pudesse compreender um pouco mais dessa história desse jovem ou dessa jovem, e que ele não se sentisse, né? A gente, obviamente, perguntou, iniciou por aí, perguntando se importava da gente conversar com a família, porque a gente sabia que a família ia nos dar também subsídios muito importantes, porque alguns, enfim, tinham uma dificuldade muito grande de comunicar o que de fato precisavam. E quando nós criamos esse grupo com as famílias, nós tivemos um salto gigante em relação à qualidade da permanência desses estudantes. Então, assim, eu não imaginaria, há anos atrás, que conversar e trazer a família e apresentar para a universidade, apresentar a universidade para as famílias era importante. Nós temos casos de estudantes com autismo que viveram sempre nas suas casas e nas suas escolas com um processo social extremamente restrito. Quando eles entram na cidade universitária, isso não foi nem um caso, nem dois. Só o fato de ser cidade, não sei se vocês têm cidade, o nome de vocês também é cidade ou campus, aqui tem a cidade universitária. Nós tivemos casos de estudantes com autismo da engenharia que perceberam que eles podiam andar pela cidade pela primeira vez. Então, a universidade foi a primeira cidade que eles conheceram. Lá tinha ônibus, e lá tinha restaurante universitário, e lá tinham as cantinas, que eram os barzinhos que os seus irmãos iam. E lá nós temos praças, a gente tem dentro da universidade, o pessoal joga, enfim. E um desses alunos, ele ficou o primeiro semestre dele, ele não cursou, ele entrava e saía da sala de aula. Ele viveu a cidade, porque ali ele estava seguro, né? E, claro, era da engenharia química. A coordenadora me chamou para a gente conversar e tal, e eu quis entender. A mãe me ajudou muito a entender qual era, que vida esse menino, se tinha vida social, que vida era essa, né? E a gente constatou, eu chamei, conversei com ele, tudo, eu falei, me conte por que se fez isso. Daí ele falou, Laura, é a primeira oportunidade, claro, ele falou do jeito dele, né? Eu não conhecia uma cidade ainda, eu não tive a oportunidade. Essa é a primeira cidade que eu estou conhecendo. Então, ele tinha, as pessoas interpretavam ele de uma forma equivocada, os professores muitas vezes, porque ele encontrava a latinha de cerveja que as meninadas tomavam lá nas cantinas, e ele chegava na sala de aula com a latinha não tinha nada, mas era uma forma de empoderamento que ele tinha. Então, vejam como a leitura que a gente tem que fazer também, ela tem que ser muito expandida, a gente tem que olhar para essas questões. Então, ele viveu um semestre onde ele curtiu a cidade universitária, daí eu falei, bom, agora vamos fazer um combinado, vamos começar esse curso, né? Daí conversei com ele está se formando, né? 2 anos depois, enfim, mas as peculiaridades da permanência também passam por isso, gente, de muitas escutas, né? Da gente da gente pensar muito em caminhos possíveis, porque se não nos munirmos da, da nossa percepção e do nosso ser inclusivo, se a gente não olhar com cuidado essas situações, a gente perde esses alunos. E é muito difícil.
a gente mantê-los muitas vezes na universidade, né? Então, a permanência ela é de uma complexidade. Eu falei muito mais hoje de permanência do que acesso, porque acesso para mim seria só uma fala, né? Porque eu sou uma pessoa que lido muito com acesso, estou bastante preocupada da forma como tem acontecido esse acesso agora, né? E eu falaria 1 hora e pouco só sobre isso. Então, eu quis trazer um pouco mais dessa vivência que a gente tem, né? E para fechar, eu tenho. Deixa eu ver se eu. Pode levantar a mão. Eu olhei o horário agora. Sim. Já levantei minha mãozinha para te lembrar. E aí, como você queria, né, a participação, eu vou ler para você uma pergunta que está aqui para você poder encerrar, então. É o Alisson, ele coloca o seguinte: você já tem uma experiência enorme implantando núcleos com a perspectiva inclusiva. E qual é o papel da gestão universitária na criação de políticas inclusivas que articulem ensino, pesquisa e extensão? É total a importância, né? Então, um movimento muito. Por favor, me fale o nome dele de novo. Alisson. Alisson, tá? Eu não tava. Então, Alisson, nós aqui, eu não sei como é que é a estrutura da sua instituição, nós aqui nascemos como um NAPNE dentro da Pró-Reitoria de Graduação, às vezes nas Pró-Reitorias de Extensão, ou de Assuntos Estudantis, enfim. A gente viu que só núcleo não adiantava. Núcleo não dava conta. Daí viramos uma coordenadoria. Essa coordenadoria ainda dentro da Pró-Reitoria. Depois de mais ou menos uns 10 anos, a gente subiu para a superintendência. E hoje nós somos pró-reitoria. Hoje nós temos a PROAF. Então, quando nós saímos, a coordenadoria que era a CIPGRAD, né? Eu coordenei todos esses processos, estava na coordenação, né? A gente daí trabalha com as demais políticas. Então, né, então a área indígena, a área quilombola, pretos e pardos, né, as questões raciais, toda a parte também das políticas para trans. Então, a gente tem que fazer essa união. Quando essa união ela é forte, nós nos tornamos lideranças. E daí é a forma que a gente tem sob pressão mesmo, né? Uma outra situação que eu acho bastante importante é trazer os movimentos sociais para a universidade. Os movimentos sociais, eles têm um impacto muito grande. Nenhuma reitoria diz não ao movimento social. Pode dizer um não menor, mas isso tem um pouco de receio. Então, a gente tem que ter aliados. Para as políticas institucionais acontecerem, não adianta a gente só como NAPNE querer achar que vai dar conta. Não vai dar nunca. Então, a gente tem que arrumar, tem que pensar nas estratégias desses grupos, né, estarem mais, digamos, mais organizados, e nós sabemos que, dentro disso, os movimentos raciais estão anos-luz na nossa frente, né? Os indígenas, de alguma forma, também, né? Mas sem essa perspectiva de termos um grupo mais ampliado, a gente não sai do lugar. E a outra perspectiva também bastante importante é a gente não ter receio de constranger as nossas reitorias e os nossos gestores, sabe? De dizer o que tem que dizer e de enfrentamento. Agora, a gente não vai precisar a gente sozinho fazer enfrentamento, né? Porque daí a gente se... Mas isso é muito importante. E aí entra uma situação bastante interessante, que são os coletivos. A gente percebeu também, quando os coletivos de alunos, das diversas nuances que nós tínhamos dentro do NAPNE, começaram a se organizar, como também eram bastante recebidos na reitoria. Então, nós começamos, assim, eu digo nós, porque eu estou falando da experiência da UFPR, né? Tem experiências maravilhosas por aí. Mas a gente começou a criar estratégias de dizer, olha, somos muito mais que um núcleo, né? Existe. O fato de vocês terem, por exemplo, esse evento, que já é o terceiro nacional,
ele tem que se manter. E redes, né? As redes, o marketing é muito importante, sabe? Marketear, eu aprendi isso com uma das pró-reitoras, a gente tem que colocar o bloco na rua, sim, né? Tem que ter um Instagram potente, tem que usar muitas estratégias, assim, e principalmente trazer a universidade perceber que a gente passa a ser uma referência. Vocês já com um quarto, quinto evento, né, já se torna uma referência, se torna uma referência nacional. Então, são essas marcas, né? Alisson, eu estou olhando, não sei nem para que lado, porque onde é que está o Alisson, por aí eu estou olhando para cá, mas acho que ele pode estar para lá. Então, assim, eu acho que esses são elementos importantes, né, da gente fazer barulho em todos os cantos da casa, né? Sim. Ai, Laura, a gente ficaria aqui, você sabe, a noite inteira te ouvindo. E você também ficaria aqui falando se não tivesse que sair, que eu sei. Não, mas eu já coloquei a minha aluna lá só para Né? porque eu estou com a turma de estágio, não, eu tenho que dar uma olhada Sim. como é que estão as coisas. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. A gente fica muito feliz em poder te ouvir sempre, você sabe. Vamos aguardar, viu? Vou aguardar você me mandar os dados ali do evento que a gente vai. Ajudem a divulgar. Se vocês Então, tiverem uma. divulgar pode ter certeza que vai ser Eu divulgado. ficaria Vai. muito, muito feliz de tê-los e tê-las aqui, né? A gente faz um espaço de apresentação. Podem contar, por exemplo, essa experiência do seminário, né? Que é uma forma, por exemplo, de outros países perceberem como é que vocês, uma universidade, né? No Resistência. interior da Bahia, como é que vocês conseguem essa articulação, como é que conseguem esse movimento. O Sim. próprio seminário já é um grande evento a ser contado. Beleza. O Alisson, que estava ali batendo palminhas e tudo mais, está pedindo para a gente abrir as câmeras para ele poder tirar uma foto, gente. Então, quem quiser tirar uma foto, por gentileza, abram as câmeras. A gente vai desfixar aqui para poder aparecer todo mundo. Ai, que bom assim eu posso conhecer vocês. Aí isso, tira eu. Nossa, tem ventilador aí, João? Olha aqui, ó, eu tô de. Ó, hoje estava frio em Curitiba. Tô de manga. Ô, João, você podia ficar aqui mais um pouquinho no final. Acho que a gente consegue fazer umas parcerias bacanas com outro João ali. Aguarda aí para a gente conversar. Pessoal que está aí já para tirar as fotos, a quem puder abrir as câmeras, então abram. O João Vitor está aí ainda, será? Para abrir a câmera. Daí tem a Leni também. Aí, Sim, o João Vitor Leni. está gravando. Entra, Leni. Lá. Vamos lá, gente. Aí. No 3 aqui, vocês fazem um sorrisão, a melhor pose de vocês, certo? Meu Deus. Certo. Vamos lá, 1, 2, 3. Aí, muito E a obrigado. gente fica tudo bem quietinho na hora da foto também. Não é, ninguém fala um fio. Gente querida, muito obrigada. Boa noite. Obrigada a você, A Laura. gente possa se encontrar em dezembro. Vai ser um grande prazer abraçar vocês pessoalmente. Estou querendo que dê certo. Tá Obrigada. bom, beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada.